Vamos lá, pessoal. Como é que funciona aí? Como é que vai funcionar o nosso esquema de aula aqui? O que eu fiz? Claro, eu peguei a última prova do NPI, tem jeito, pra gente dar uma olhada em como veio, claro que todo mundo já deve ter feito, e selecionei duas provas de 2014. Na verdade, eu peguei uma indicação de uma aluna, ela tá aí? Quem me mandou um e-mail? Você mandou, né? Então, aí eu tinha escolhido outra. Aí ela, indicou essa prova, eu falei, vou dar uma olhada para ver se é bacana mesmo. É bacana, né? Tá bem no perfil de que eu gostaria mesmo, né? E peguei a prova da Polícia Federal, foi uma prova bem bacana também, tá? Como é que funciona a Banca CESP? A Banca CESP, ela é diferente de uma banca tradicional. A gente chama de banca tradicional, mas em língua portuguesa, se você começa a fazer bastante prova, bastante questão, enfim, você começa a entender que sempre cai a mesma coisa. Só que não é uma pergunta, não é a pergunta que é difícil, não é a teoria que é difícil, não é isso. A teoria é básica mesmo. O problema é a forma como é apresentado para você. Esse é o grande problema. É quando o cara fala assim, deixa eu ver aqui. Por exemplo, se ele afirma assim, no trecho tal, aí você lê o trecho, tá? Com vírgula, sei lá, no trecho tal, aí você lê o trecho lá com vírgula. Aí ele fala assim, a inversão, a reescritura do termo tal, do texto tal, colocando o termo antes não sei de que, torna, ou a vírgula no trecho, a vírgula deixa de ser obrigatória e passa a ser facultativa. Aí você, normalmente, o que você faz? Você leu antes e você leu depois. Não, você não faz isso. Você faz assim. Você lê logo depois, ele falou assim, que ela deixa de ser obrigatória e passa a ser facultativa. Aí você fala, ela é facultativa mesmo. Só que o problema, amor, é que ela nunca foi obrigatória. Então, quando ele fala deixa de ser obrigatória e passa a ser facultativa, é um negócio escroto, porque eu acho. Porque você pega, não o conhecimento em si. O conhecimento você sabe que é obrigatória, você sabe que é facultativa, sabe analisar. O problema é você pegar isso no momento tenso de prova, né, que serão 25 itens, né, provavelmente, a prova de vocês, do INPI, 25 de português e 25 de inglês. Pelo padrão, acho que não, porque na última prova do INPI foram 40, não foram? Não, eu sei, mas não foram 40? Então, aí das 40, eles colocaram 20 para português, não foi isso? Eu acho que eles vão manter, eles só aumentaram o número de questões, entendeu? Eles não vão dificultar muito, não. Volto a dizer, não que seja difícil. Você tem que se acostumar com o que cai e o que cai. Orações adjetivas, com reescritura, 90, cai muito isso. Né, na prova, você vai cair na sua prova, ele vai sugerir uma reescritura. Aí ele vai tirar a vírgula, transformando de explicativa para restritiva e vai perguntar se mantém o sentido. De antemão, não mantém. Se alguma coisa acontecer, você perceber que tem lá uma restritiva, uma explicativa, se ele muda, se ele tira a vírgula, correção gramatical até pode rolar, mas o sentido vai mudar. Qual é o sentido? A gente vai falar disso. Mas, de antemão, mudou, tirou uma vírgula antes de um pronome relativo, filho, mudou. Mudou o sentido. Não tem nem o que discutir. Só que quando você trabalha com o CESP, ele tem uma particularidade, por exemplo, o onde. Em outras bancas, o onde ele é o quê? Retoma o quê? Um pronome relativo que retoma o quê? Lugar, apenas lugar. É bizarro isso, apenas lugar. No CESP não. No CESP não é um lugar. Né? Ele pode, uma situação. Né? Então, assim, não é uma banca, vamos dizer, para fazer a prova inteira. Tá na merda? Deixa em branco mesmo. Não escreve não. É mesmo, deixa, não responde. Porque assim, ele vai colocar, quer ver uma questão que pode... Ela é repetitiva também. Olha como é que ela se repete. Cadê? Tá aqui. Vamos pegar só uma questão aqui rápida. Tá? Pega a primeira página. A primeira página, página 1.
Página 1, página 1, não sei se você, olha lá, página 1, não precisa ler texto não, tá? Lê não, ó. Olha o número 1, essa questão foi de 2014. Sem prejuízo da coerência textual, tá vendo isso aí? A palavra tutela poderia ser substituída por proteção. Agora você vai lá na prova do INPI, página 3, página 4, coloca na última página aí. Nem criativa a banca é, né? Mas tudo bem. É o mesmo cara que faz a prova, né? Nem criativa. Aí ele bota assim, ó. A palavra proteção, ela inverte, né? Ó, proteção. Nas linhas, a questão 8, questão 8. Tá vendo aí? A palavra proteção, lá ele caiu, proteção e tutela. Aí ele bota assim. A palavra proteção poderia ser corretamente substituída por tutela. Tipo, caraca. Porra, é idêntica a palavra. Então ele pega assim, acho que ele procura um texto que tem palavras assim, dificílimas, né, tipo, e coloca, porque é o mesmo cara que faz. Né? Eu até conversei com o Thiago, falei, pô, poderia ter contratado um professor novo, não contrataram ainda. Tá com a mesma galera de antigamente, tá com o mesmo bonde, tudo igual. Então, ou seja, eu sei que vai cair crase na sua provinha, são 25 questões, ele tem espaço, não vai cobrar redação oficial. Então, crase vai cair, pronome relativo vai cair, emprego da vírgula com a reescritura lá envolvendo o pronome relativo em orações adjetivas, restritivas e explicativas. Com certeza ele vai cobrar isso, não tem o que discutir. Vai ter isso na prova. Questão de sinônimo, de vocabulário. Professor, o que você faz numa questão de vocabulário? Ou eu sei e respondo, ou eu não marco nada. Pô, vocabulário é vocabulário, meu amigo. Como é que você não... Ah, peraí, vou pelo contexto. Aí você vai pelo contexto, você nem conhece a palavra. Vai tentar patar pelo contexto, eu não faço. Porra, não faço. Pô, imagina só, se eu erro essa bodega e elimino aquela de crase que eu tinha certeza, porque, porra, uma errada, não acerta. Não sei se todos sabem disso, mas o CESP é assim. Bom, página 1, vamos botar na página 1. Já sabe que se acertar a questão número 1, a 8 lá do NPI é a mesma coisa. Porra, né? Jamais, vou matar logo duas, porque, pô, não é fácil aí. Bom, eu vou tentar a todo instante, quando tiver um teor gramatical bacana, então uma parte de interpretação bem legal, que eu possa colocar no quadro, eu vou trabalhar com tópicos, tá? Eu vou falar de todos os tópicos de todas as provas aí. Bom, considerando, eu sempre leio a pergunta primeiro, tá? Não importa. O texto tem 200 linhas, eu vou ler primeiro o que está sendo perguntado, para saber se eu tenho que ler o texto inteiro. Eu não gosto de ler texto, Pedro. Nem eu. Não, um saco. Ó. Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue os seguintes itens. Aí, número 1. Sem prejuízo da coerência textual... Rapidamente, o que é coerência, gente? Coerência é o quê? É o... Lógica, né? É isso mesmo, é o sentido, né, do texto. Coesão significa união. União. Coerência significa o sentido. Nem sempre uma frase que é coesa, ela é o quê? Coerente. Quando você está juntando as coisas, quando eu falo assim, ó, coesão e coerência, ó, coesão e coerência, eu posso falar que coesão é o que, gente? É a união, ó, ligação, e a coerência, ó, a coerência é o sentido, que é aquilo que você uniu, juntou, aquele sentido, se foi um sentido positivo, um sentido satisfatório, um sentido possível, né? Uma coerência, algo coerente mesmo. Quando eu falo assim, ó, Pedro, sempre coloco este exemplo aqui, ó, Pedro não estudou, já vou puxar um pouco pro CESP, ele gosta muito desse conectivo aqui, tá? Mas passou. Quando eu pego isso aqui, eu estou pegando Pedro não estudou e estou somando a passou. Né? Estou unindo isso aqui, estou ligando. Quando eu pego esse mais para ligar, eu tenho que saber o valor semântico do mais. Não adianta você chegar, não, eu vou em interpretação de texto, mas eu não sei nada de gramática, porque a interpretação é só ler. Não, nada a ver, não existe isso.
A interpretação é vinculada à gramática, a gramática é vinculada à interpretação hoje em dia. É tudo uma mistura. Então, quando você fala em mais, esse mais é um conector adversativo, cai bastante, que indica o que, gente? Oposição. Então, eu só posso usar o cara, em regra, quando as ideias forem ideias o quê? Opostas. Aí ele brinca com você. Ele tira um mais e coloca outro, ele tira um negócio e coloca outro, enfim, e vê se o sentido permanece o mesmo, se altera, se não sei o quê. Tá, mas vamos brincar aqui. Quando eu falo que o Pedro não estudou, e depois falo que passou, cara, que isso é uma ideia oposta à outra? É ou não é? É, então eu usei o quê? O mais. Mas eu usei o mais pra quê? Pra fazer a coesão, a junção, a costura. Peguei e juntei. Isso é coesão. Então aqui existe coesão, e também existe um sentido real, um sentido positivo, um sentido legal, que é o quê? Coerência. Então, quando ele fala em coerência, é o sentido que aquilo, né, teve no texto. Então, ele fala assim, Pedro, olha só, Pedro não estudou, se eu falo isso aqui, ó, não estudou, mas, ó, não passou. Olha só que legal. Gente, o mais, a gente já sabe, ele é usado porque ele tem uma ideia de quê? Oposição, né? Se você tem uma ideia de oposição, pô, ele só pode ser usado em regra para unir termos, ou palavras, ou expressões, ou frases, ou períodos, ou orações, não importa, em que haja aquela ideia de oposição. Quando eu falo que não estudou e não passou, são ideias opostas? Não. Se não são ideias opostas, pergunto, isso aqui é coeso, tá junto? Tá, só não é o quê? Coerente, não faz sentido eu usar uma conjunção mais neste lugar aqui, neste momento do texto. Então, algumas vezes ele vai falar assim, é coerente trocar essa palavrinha por essa aqui? Você vai falar assim, se ele fala em coerência, ele não está falando em correção gramatical, não. Está falando em quê? Sentido, valor da palavra, se realmente aquilo pode ser usado naquele sentido. E assim você vai trabalhar, tá? Então é bom, toda hora ele fala em coerência, coesão, coerência. É bom que você saiba a diferença entre essas duas expressões. Coesão e coerência. Coesão é a ligação, coerência é o sentido que você tem em relação a uma consequência daquela coesão. Vamos pensar assim, tá? Pode falar. Tem, se for contextualizado, e normalmente ele vem ao lado do também. Mas também. E antes ainda vem uma coisinha, eu falo assim, ele não só estuda, mas também trabalha. Esse mais é oposição? Não. Esse mais é o quê? Adição. Só que, porra, caraca, ele é adição, só que é uma adição com E? Claro que não. Mas ele vai jogar pra você. Ele não só estuda, mas também trabalha. Eu posso reescrever isso de que forma? Ele estuda? Porra, é uma adição, tem dúvida. É uma adição. Cara, as conjunções, eu vou mostrar agora para você, daqui a pouco, uma questão. Uma questão aí maneira, bacana para chuchu. Quando ele bota o quando com uma ideia de condição de reescritura. Animal questão. Animal. Sabe aquela diferença entre você mata por aquele comercial, aquele anúncio, quando o cara começa a fazer anúncios sobre remédio. Doril, sumiu, cara. Aí depois ele bota assim, uma tela azul. Ó, persistir os sintomas, né? Vem falando igual uma metralhadora. Então existe a diferença entre a persistirem os sintomas, procure um médico, e ao persistirem os sintomas, procure um médico. Um é condicional e outro é temporal. Dependendo da questão, a reescritura vai estar certa ou não. Ele cobrou isso. Bobeira, né? Eu achei a questão maravilhosa. A gente vai chegar a ela, tá? Então, olha só. Sem prejuízo da coerência textual, ou seja, daquele sentido do texto, sem prejuízo, tá? Não pode haver prejuízo. A palavra tutela, lá na linha 6, tutela, poderia ser substituída por proteção. Sem contexto, tutela já é sinônimo de proteção. Tutela, né? Ah, vou ter a tutela da criança, né? Ah, ganhei, não sei o quê. Tutela, é uma proteção mesmo. Mas olhando o texto,
Ele coloca na linha 6, assim, ó. Vamos botar lá vou ler o texto, o primeiro parágrafo inteiro, tá legal? Polícia é um vocábulo de origem grega, politeia, que passou para o latim politia, com o mesmo sentido, governo de uma cidade, administração, forma de governo. No entanto, com o decorrer do tempo, assumiu um sentido particular, passando a representar a ação do governo, que, no exercício de sua missão de tutela da ordem jurídica, no exercício de sua missão de proteção da ordem jurídica, ao mesmo sentido? Então se isso aí tá certo, aquela 8 lá da prova do NPI também tá o quê? Pode ter certeza. A gente vai voltar lá, mas não precisaria nem de contexto para isso. Nem leria o texto, em regra, né? Se eu estivesse com muita pressa no dia da prova. Lembrando que eu tenho 3 horas para 25 questões, né, pô? Fala sério. Pô, Pedro, mas tem RLM. Eu sei. É um bicho, né? Inglês que é mole. Vamos lá. 2. Então, item 1, certo ou errado, gente? Certo. Conseguiu perceber? Pedro, mas eu não sabia, não sei, nunca ouvi falar em tutela. Nunca, tô inseguro. Esqueça a questão 1. Não marque. Esse tipo de questão é pra você marcar. Não é.